Vamos agora fazer exercício, então, sobre razões e proporções. E o primeiro deles é esse aqui, ó. Cadê minha caneta? Caneta. O primeiro deles é esse aqui, ó. Na bula de um remédio pediátrico, recomenda-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos. Se uma criança recebeu 25 gotas, então quantos quilos tem a criança? Bom, ele te deu uma dosagem que é uma razão, né? O número de gotas dividido pelo peso da criança. Beleza? Ele te deu uma razão aqui, ó, que é quase que uma formulinha. E aí ele falou que são 5 gotas para cada 2 quilos. Então, qual que é essa dosagem? 5 gotas para cada 2 quilos. Essa razão aqui é a razão 2,5, se você achar mais fácil operar com os números decimais, beleza? Eu prefiro as frações. E olha só, se uma criança recebeu 25 gotas, quantos quilos tem essa criança? Bom, a fórmula da dosagem que a gente descobriu aqui é gotas dividido pelo peso, que é a razão gotas pelo peso. Eu sei que a dosagem desse remédio em específico é 5 sobre 2, né? Ele falou que o peso, ele está te perguntando qual que é o peso da criança que recebeu 25 gotas. Então, ela recebeu 25 gotas e você está procurando o peso. Pronto. É só o quê? Multiplicar cruzado, né? Ó, 5 vezes o P igual a 2 vezes 25. Pego esse P aqui e passo para lá dividindo, né? O P vai ficar igual a 2 vezes 25 é 50, dividido por quanto? Por 5. Qual que é o peso dessa criança, então? 10 quilos. Beleza? Está na letra E, 10 quilos. Então, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é uma razão. Tranquilo esse exercício, né? Vamos pro próximo. Ó, admitindo-se que a razão ideal do número de habitantes de uma cidade para cada metro quadrado de área verde fosse 2 para 5, então a população máxima que deveria ter uma cidade com 400 metros quadrados, faltou 2 aqui, né? 400 metros quadrados de área verde seria. Bom, então ele te deu uma razão ideal do número de habitantes por área verde nesse caso, né? Vou botar aqui, ó. Número de habitantes por área verde. Essa razão é 2 para 5, beleza? E aí ele falou que você tem uma cidade, ó, ele está te perguntando qual que é a população máxima de uma cidade que tem 400 metros quadrados de área verde, usando essa razão ideal aqui, ó. Então, ó, eu sei que 2 está para 5, assim como o número de habitantes que eu estou procurando para uma cidade que tem 400 mil metros quadrados de área verde. Pronto, só multiplicar cruzado. Esse n aqui que eu estou procurando, vezes o 5, é igual a 2 vezes 400 mil. Posso pegar o 5 e passar para lá dividindo? O meu n aqui vai ficar 2 vezes 400 mil é 800 mil. 800 mil. Dividido por 5. Quanto vai valer o meu n, então? 800 mil dividido por 5. O meu n vai dar 160 mil habitantes, beleza? Como que eu faço essa conta aqui? Simplifica aqui, né? O 80 com 5, ó. Põe no cantinho aqui, ó. 80 dividido por 5. O 8 por 5 dá 1, sobra 3. 30 por 5, 16. Então, 80 por 5 dá 16. Então, na hora que eu simplificar aqui tudo, ó, vai dar 16 e eu ainda tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Dá 160 mil. Tá na letra C. 160 mil habitantes. Tranquilo? Sem problemas? Ele me deu uma razão do número de habitantes pela metragem quadrada de área verde. Essa razão é 2 quintos. Com essa razão, eu consegui calcular a população máxima para uma área de 400 mil metros quadrados de área verde. Beleza? Então vamos para a próxima. Ó, duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais. Quando o valor de x for 1,5, o valor de y é 2,4. Se o valor de x for 2, qual é o valor correspondente a y? Ele falou que duas grandezas são diretamente proporcionais, então a gente pode escrever que x está para y, assim como o 1,5 está para o 2,4. Tudo bem? E aí ele está te perguntando qual que é o valor do y quando x for 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. Ele está te perguntando o valor y, e eu sei que 1,5 está para 2,4. Olha lá, só multiplicar cruzado também. Ó, vai ficar y vezes 1,5 igual a 2 vezes 2,4. Pega esse y aqui e passa para lá dividindo. O y vai ficar igual a 2 vezes
2,4 vai dar 4,8. 4,8 dividido por 1,5. 4,8 dividido por 1,5 é 3,2. Está na letra A. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso escrever elas dessa forma aqui, ó. X está para Y. Lembra que a gente viu lá nas grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Se elas são diretamente proporcionais, eu escrevo X está para Y. Se elas são inversamente proporcionais, eu posso escrever X está para o inverso de Y. Beleza? Ou eu posso escrever X vezes Y, que vem do mesmo lugar aqui, ó. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, X está para Y, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, 3 pessoas, A, B e C, participam de uma sociedade com capitais iguais. No fim de 1 ano e 4 meses de atividade, a firma obteve um lucro de R$ 52.700. Qual foi o lucro do sócio C, sabendo-se que A fundou a firma e admitiu B e C como sócios 4 e 10 meses após? Então, olha só, você fundou uma firma aí com uns amigos. Na real, você fundou a firma sozinha. Depois de certo tempo, você chamou duas pessoas para participar. As pessoas que entraram aplicando o mesmo valor financeiro que você aplicou, beleza? No final de 1 ano e 4 meses, vocês resolveram dividir os lucros. E aí eu te pergunto, como que você divide esses lucros? Proporcional ao valor que cada um aplicou ou proporcional ao tempo que esse valor ficou aplicado? Porque você concorda que mesmo que todo mundo tenha colocado o mesmo dinheiro nesse negócio, você que ficou 1 ano e 4 meses precisa receber mais do que a galera que ficou. Ó, o sócio B foi admitido 4 meses depois. Então, ó, o sócio A ficou 1 ano e 4 meses. Já vou passar para meses para facilitar, tá? 1 ano, 12 mais 4, 16 meses. O sócio B foi admitido 4 meses depois. Ó, admitiu o sócio B 4 meses depois. Então, em vez de 16 meses, o sócio B aplicou o dinheiro 12 meses. E o sócio C, 10 meses depois. Então, 16 meses passou-se 10, o sócio C 6 meses depois. Cara, todo mundo colocou o mesmo valor financeiro nessa operação. Porém, você que colocou o seu dinheiro aplicado durante 16 meses, você correu muito mais risco. Logo, o seu lucro precisa ser muito maior do que o cara que deixou o dinheiro dele aplicado 12 meses e do que o cara que deixou o dinheiro dele aplicado 6 meses, beleza? Então, nesse tipo de exercício aqui, ó, o valor do lucro obtido, ele precisa ser proporcional ao tempo que você aplicou o dinheiro nessa sociedade, beleza? Então, ó, eu vou chamar de LA o lucro que o A recebeu. Esse LA precisa ser diretamente proporcional ao tempo que o dinheiro dele ficou investido. E o LB é o lucro que o sócio B recebeu, que também é diretamente proporcional ao tempo que ficou investido. E o LC é o lucro que o sócio C recebeu, que também é diretamente proporcional ao tempo que ele ficou investido, beleza? E aí eu posso usar aquela propriedade que a gente viu lá na aula teórica. Ó. Eu posso somar todos os antecedentes e somar todos os consequentes para encontrar a constante de proporcionalidade. Se eu somar o lucro que o A recebeu com o lucro que o B recebeu com o lucro que o C recebeu, você concorda que eu tenho um lucro total? Que é 52.700. Então, se eu somar o LA com o LB com o LC, eu vou ter o lucro total, 52.700. Eu vou somar os denominadores aqui. Ó. Vai ser 16 com 12, 28. 28 com 6 vai dar 34. Concorda? 28 com 6, 34. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui, né, ó, esses 52.700 com 34 para encontrar a minha constante de proporcionalidade. Para facilitar aqui, ó, eu já vou fazer aqui na calculadora, só que lá na hora da prova você não tem calculadora, você vai fazer na mão mesmo. 52.700 dividido por 34 vai dar 1.550. Quer dizer que a minha constante de proporcionalidade, o meu K, é 1.550. Agora eu só vou voltar a minha constante de proporcionalidade em cada um dos sócios para ver quanto que cada um deles recebeu. Ele está te perguntando qual foi o lucro do sócio C, então nem preciso voltar no A e no B. Eu só vou vir nessa razão aqui. Ó. O lucro que o sócio C recebeu está para 6, que é o tempo que o dinheiro dele ficou aplicado. Na constante de proporcionalidade, 1.550. Pego esse 6 e passo para lá multiplicando. Quer dizer, então, que o lucro do sócio C vai ser 6 vezes 1.550. Quanto que dá isso? Letra A, R$ 9.300. Letra A, R$ 9.300. Quer dizer, então, que do lucro total da empresa, 52.700,
9.300 vai para o sócio C. Por quê? Por que ele vai ganhar essa parte menor? Se você fizer do B e do A, você vai ver que eles vão ganhar quantias maiores. Mas por que isso? Porque ele aplicou o dinheiro por menos tempo. Ele entrou na sociedade e ficou só 6 meses. Quem ficou 12 meses precisa ganhar mais e quem ficou 16 meses precisa ganhar mais ainda. Tudo bem esse tipo de questão? Tá vendo que a gente está devagarzinho evoluindo o nível das questões, né? Dá o pause, pensa o que eu fiz aqui, tenta refazer, tenta pensar igual eu pensei e depois você continua. Vamos para a próxima. 5. Divide-se R$105 em 3 partes, A, B e C, que são diretamente proporcionais a 3, 2 e 5 e inversamente proporcionais a 3, 5 e 6, respectivamente. Qual a menor dessas partes? Cara, isso aqui é o que a gente chama de divisão proporcional, tá? Você vai dividir um número em 3 partes, que são diretamente proporcionais a 3, 2 e 5, e ao mesmo tempo inversamente proporcionais a 5, 3 e 6. Então você precisa montar um algoritmo assim, ó. A parte A, ela é diretamente proporcional a 3 e inversamente proporcional a 5. Se ela é ao mesmo tempo diretamente proporcional a 3 e inversamente proporcional a 5, você precisa montar essa fração aqui, ó. A está para 3, que é diretamente proporcional a 3, e como é inversamente proporcional, lembra que quando é inversamente proporcional a gente coloca o número invertido? Então é inversamente proporcional a 5, é 3 vezes 1/5. Olha lá. É diretamente proporcional a 3 e inversamente proporcional a 5. Quando é inversamente proporcional, a gente coloca o número invertido. Assim como B está para diretamente proporcional a 2. 2 vezes inversamente proporcional a 3. Se é inversamente proporcional, você inverte o número, 1/3. Assim como C está para diretamente proporcional a 5, inversamente proporcional a 6. É só você inverter o 6, 1/6. Tudo bem até aqui? Vamos reescrever então isso aqui para ficar melhor? Vai ser A sobre 3 vezes 1, 3. A está para 3/5. Assim como B está para 2/3 e C está para 5/6. Tranquilo? Ele está te perguntando qual que é a menor dessas partes. Bom, para encontrar a menor dessas partes, ou qualquer uma dessas partes, a gente precisa da constante de proporcionalidade. Eu sei a constante de proporcionalidade? Não, mas eu consigo aplicar aquela propriedade que diz que se eu somar o A, o B e o C e somar os numeradores e dividir um pelo outro, eu encontro a mesma constante de proporcionalidade. Eu sei quanto que é A mais B mais C? Sei, é o total de grana que eu estou dividindo, 105. Então A mais B mais C é 105. E agora é só eu somar esses denominadores aqui, ó, 3/5, 2/3 e 5/6. E aí eu vou puxar um parêntese aqui para a gente lembrar como que soma. 3/5, 2/3 e 5/6. Isso daqui são frações com denominadores diferentes. Para somar frações com denominadores diferentes, a gente vai ter que lembrar do MMC. Ó, eu vou pegar os 3 denominadores, 5, 3 e 6, e vou calcular o MMC deles. O que é o MMC? Eu coloco os 3 números aqui, passo um traço e vou dividindo pelos números primos, beleza? O primeiro número primo é o 2. Dá para dividir alguém por 2 aqui? Dá o 6, não dá? Então, quem não dá para dividir, eu vou repetir. E quem dá para dividir, eu divido. 6 dividido por 2 é 3. Dá para dividir mais alguém por 2? Não dá. Então, eu vou para o próximo primo. Qual que é? É o 3. Dá para dividir o 5? Não, repito ele. O 3 dá? Dá. E o 1 dá? Dá. E agora? Dá para dividir mais alguém por 3? Não dá. Qual que é o próximo primo? O 5. Dá para dividir o 5 por 5. O 1 eu vou repetir. Quando eu chegar aqui no final, com todos os números divididos, todos os números que eu fui dividindo deu 1 no final, eu paro e o meu MMC vai ser esse produto aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O que é o MMC? É o menor múltiplo comum desses 3 números aqui, ó. Ele vai ser o meu novo denominador, beleza? 30. E aí eu vou pegar esse MMC, vou dividir pelo denominador antigo, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Multiplicar pelo numerador. Como que eu faço isso? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Mais 30 dividido por 3 agora, 30 por 3 dá 10. 10 vezes 2, 20. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5 é 25. 25 com 20, 45. Com 18, 63. 63 dividido por 30. Essa daqui é a soma desses numeradores aqui, ó. 63 dividido por 30. Eu posso melhorar essa razão aqui
e fazer essa divisão de fração, né? Ó, vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 30 por 63. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou fazer essa conta na calculadora. Só que lá na hora da sua prova, o que você pode fazer? Você pode ir simplificando. Dá para simplificar por 3, depois vai dar para simplificar por 7, eu acho. Eu vou fazer na calculadora aqui para a gente ganhar tempo. 105 vezes 30 dividido por 63. Essa razão, essa constante de proporcionalidade aqui vai ser quanto? 50. Beleza? Com a constante de proporcionalidade, eu vou voltar nas frações e descobrir quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, para eu ver qual que é o menor. Olha só. O A está para 3/5, assim como a constante de proporcionalidade, 50. Pego 3/5, passo para lá multiplicando. Vai ficar A vezes 3/5 vezes 50. 3 vezes 50 é 150, dividido por 5, o A vale 30. Mesma coisa com o B. O B está para 2/3, assim como a constante de proporcionalidade, 50. Pego 2/3, passo multiplicando. B igual a 50 vezes 2/3. 50 vezes 2 é 100, 100 dividido por 3 é 33,3 e vai embora. E o C? C está para 5/6, assim como 50. Pego 5/6 e passo multiplicando. C vai ser igual a 5/6 vezes 50. 5 vezes 50 é 250, dividido por 6, isso aqui vai dar aproximadamente 41,6. Beleza? Então, quanto que vale o A? 30. O B, 33,3 e o C, 41,6. Ele está te perguntando qual que é a menor dessas partes. Letra B, R$30. Beleza? Olha só, duas coisas que a gente precisa reforçar aqui. A primeira delas é essa ideia de ser diretamente proporcional e inversamente proporcional ao mesmo tempo. Quando a gente monta as proporções, se eu falo que um número é diretamente proporcional a outro, eu pego e monto, por exemplo, A é diretamente proporcional a B, A sobre B. A é inversamente proporcional a B, então é A sobre 1 sobre B, beleza? Dividido pelo inverso do número. Se é ao mesmo tempo, eu faço isso aqui que eu fiz nessa questão. Ó. A diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a um outro número C qualquer, beleza? Ao mesmo tempo, eu vou multiplicar esses dois números no denominador. Tranquilo? E aqui, por que eu multiplico pelo inverso? Porque ele falou que é inversamente proporcional. Beleza? E a outra ideia que a gente relembrou aqui foi a ideia da soma de frações com denominadores diferentes. Tirei o MMC, fiz aquele esqueminha do pego o MMC, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. Aí eu somo todo mundo e chego na minha fração resultante. Tudo bem? Para, lê tudo que eu fiz, tenta fazer de novo, e aí depois você vai para a próxima. Beleza? Enquanto isso eu vou para a próxima. Número 6. Um tanque tem duas torneiras. Lembra do tanque? Lembra da vazão? Lembra da torneira? É isso aqui que eu tô falando. Nossa, a questão é muito legal, cara. Um tanque tem duas torneiras. Um tanque tem duas torneiras para enchê-lo. A primeira tem vazão de 6 litros por minuto e a segunda de 4 litros por minuto. Se a metade do tanque é enchida pela primeira torneira num tempo T1 e o restante pela segunda num tempo T2, qual deve ser a vazão por minuto de uma única torneira para encher completamente o tanque num tempo T1 mais T2? Olha só, vou desenhar aqui. Eu tenho um tanque e esse tanque tem duas torneiras, beleza? Tem uma torneira aqui e uma torneira aqui. Essa torneira de cá, ela tem vazão 6 litros por minuto. Quer dizer que a cada minuto ela derrama 6 litros de água dentro do tanque. E a outra tem vazão de 4 litros por minuto. Quer dizer que a cada minuto ela derrama 4 litros dentro do tanque. O exercício falou ainda que a primeira torneira aqui, ó, de vazão 6 litros, ela enche metade do tanque num tempo T1. E a outra torneira enche a outra metade do tanque num tempo T2. Ele está te perguntando o seguinte: eu preciso colocar uma torneira só nesse tanque e abrir ela de modo que a vazão dessa torneira encha o tanque todo no tempo T1 mais T2, ou seja, no mesmo tempo das outras duas torneiras juntas, né? Qual que é a vazão dessa torneira nova? Bom, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Primeiro eu vou pensar no volume desse tanque, porque vazão, e aí eu vou te lembrar a fórmula, vazão é o quê? Vazão é volume dividido pelo tempo. Beleza? Vazão é volume dividido pelo tempo.
Eu estou procurando a vazão dessa torneira nova. Eu estou procurando a vazão. O tempo eu tenho? Tenho. Ele falou que o tempo tem que ser T1 mais T2. Ué, mas ele não me deu o tempo em número. Amigo, esquece. Ele falou que o tempo é T1 mais T2, então o tempo é T1 mais T2. Talvez você consiga encontrar o valor de T1 e o valor de T2. Mas talvez não seja nem preciso. Mas eu sei que o tempo é T1 e T2. Então, para eu calcular a vazão, já que eu já tenho tempo, que é T1 mais T2, o que está me faltando? Está me faltando volume, beleza? Qual que é o volume desse tanque? Ué, eu também não sei, mas eu vou atribuir variável. Qual variável? Ele falou que essa torneira aqui enche metade do tanque num tempo T1 e a outra metade num tempo... Desculpa, ele falou que essa torneira aqui enche metade do tanque num tempo T1 e a outra torneira enche a outra metade do tanque no tempo T2. Eu vou falar que metade do tanque... Vou falar que metade do tanque tem volume V. E aí o tanque todo vai ter volume o quê? 2V, concorda? Então metade do tanque tem volume V e a outra metade tem volume V também. Então o tanque todo tem volume 2V. E aí olha só, a vazão que eu estou procurando, é essa aqui, ó. Volume do tanque, que eu chamei de 2V, dividido por T1 mais T2, que é o tempo. Tranquilo? Cara, você concorda que eu consigo escrever o T1 e o T2 em função do V? Vou te mostrar como agora. Olha só. Qual que é a vazão da primeira torneira? A vazão da primeira torneira é 6 litros por minuto. Qual que é o volume que ela enche? Ela enche um volume V em qual tempo? No tempo T1. Quer dizer, então, que em função de V, o T1 vai ficar assim, ó, V sobre 6. Vou fazer a mesma coisa com a outra torneira. Qual que é a vazão da outra torneira? 4. Qual que é o volume que ela enche? V. E qual que é o tempo? T2. Quer dizer que em função de V, o T2 vai ser V sobre 4. Agora eu vou pegar esse T1 aqui escrito em função do V e esse T2 aqui escrito em função do V também, vou substituir aqui, ó, na vazão que eu estou procurando. Olha como que vai ficar, ó. Vazão vai ser 2V dividido por T1, que é V sobre 6, mais T2, que é V sobre 4. Beleza? Agora é só eu fazer essa conta aqui, ó. Primeira coisa, eu preciso somar esses denominadores aqui de baixo. Vamos fazer no cantinho? Vai ser V sobre 6 mais V sobre 4. Lembra da última questão? MMC. MMC é de 6 e 4. 6, 4. Dividido por 2, 3, 2. Dividido por 2, 3, 1. Dividido por 3, 1 e 1. MMC, então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. O MMC é 12. Coloco 12 aqui, ó. 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes V, 2V. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes V, 3V. Essa soma aqui, então, vai dar 5V sobre 12. Então, aqui embaixo eu vou colocar 5V sobre 12. Então, vai ficar assim, ó. Vazão é igual a 2V dividido por 5V sobre 12. Isso aqui é uma divisão de fração. Vazão repete a primeira, 2V, e multiplica pelo inverso da segunda, 12 vezes 5V. Olha o V indo embora, olha a minha variável V indo embora com a outra variável V. Pronto, só sobrou o número. Qual que é o valor da vazão agora? 2 vezes 12, 24. 24 dividido por 5. Quanto que vale a minha vazão? Vou fazer no cantinho, ó. 24 dividido por 5, dá 4 vezes 5, 20, sobra 4, 40, 4,8. Qual que é a vazão, então? 4,8 litros por minuto. Qual que é a vazão da nova torneira, então? Letra B, 4,8. Cara, essa questão é muito boa, tá? Essa questão é típica de concurso. Ela é uma questão que você precisa ter. Ela não é uma questão fácil, beleza? Não é uma questão fácil. Por quê? Não é nem por ela ser trabalhosa, porque tem diferença entre questão trabalhosa e questão difícil. Essa questão, ela é um pouco trabalhosa, mas ela é mais difícil do que trabalhosa. Por quê? Porque você tem que ter um pensamento um pouquinho fora da caixinha, tá? Que é essa ideia de pensar na vazão separada das duas torneiras e pensar na vazão das duas torneiras juntas. E aí sair fazendo conta aqui para cortar as variáveis no final e chegar só em número no resultado. Beleza? Para,
lê tudo que eu fiz, assiste de novo, tenta fazer você mesmo a mesma coisa que eu fiz. Pô, mas é repetir o que você fez? É repetir o que eu fiz, cara. Sabe por quê? Porque aí você vai colocando na sua cabeça aí algumas saídas. Eu costumo falar que é assim, abre uma pasta aí na sua cabeça e coloca assim, saídas decoradas. Beleza? Esse tipo de questão aqui, a saída é essa daqui. Você vai então gravar mesmo isso que eu fiz aqui. Para quê? Para que na hora de sua prova, quando você se deparar com uma questão que é parecida, você acessar essa pasta lá, saídas decoradas, e falar, oh, tinha uma questão que era mais ou menos essa ideia, e a gente resolvia mais ou menos assim. Vamos ver se eu pensar por esse caminho, se eu chego em algum lugar, beleza? Senão você vai olhar para a questão e ficar assim, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Também não sei. Então, cara, você precisa ir tendo ferramenta para trabalhar com questões novas. E como é que você cria essas ferramentas? É fazendo questões para cada vez mais ter essas ideias de saídas decoradas aí na sua mente. Beleza? Tranquilo? A gente finaliza por aqui essa aula de resolução de exercício. Na próxima aula a gente vai ver a parte de regra de 3 simples e composta e fazer muito mais exercício também. Bons estudos e até a próxima.